A cultura woke é uma teoria da conspiração que diz que a mídia quer acabar com a família, transformar seu filho em gay e coisas do tipo. Essa suposta doutrinação ideológica para fazer a gente acreditar que de repente todas as empresas do mundo se reuniram e acharam uma boa ideia fazer algo assim, vem principalmente de grupos reacionários que precisam desviar o real foco dos nossos problemas para fazer a gente acreditar que precisamos lutar contra a cultura woke. Afinal, onde já se viu? Eles querem que a gente acredite que todo mundo merece respeito? Embora essa narrativa possa ser algo que deixe o ouvinte inclinado a ela em um primeiro momento, esse vídeo é para explicar que a cultura woke é somente isso, uma narrativa. Oh my God! Hoje em dia acusam tudo de ser woke. Basta ter uma mulher, um negro, uma pessoa trans, um homossexual, que pronto, woke. Tudo isso já tinha o One Piece muito antes desse termo existir. Eu acompanho One Piece desde 2012 e eu nunca tinha visto alguém denunciar a obra como lacração ou qualquer coisa do tipo. Pelo menos não até os dias de hoje. O verbo to wake up significa acordar, com o passado desse verbo, acordei, sendo justamente woke. Segundo a BBC, em 2017, o dicionário inglês Oxford acrescentou um novo significado de woke, sendo algo como estar consciente sobre os temas sociais e políticos. Além disso, Trump e os republicanos sempre atacam Biden e os democratas por serem adeptos à agenda woke. E como bom patriot, ou patriota brasileiro que mama os Estados Unidos, é claro que eles fazem uso desse termo e se utilizam das teorias da conspiração para atacar as minorias aqui no país. Como eu disse, eu só comecei a ver gente chamando One Piece de woke de uns anos pra cá, que foi justamente quando essa pauta surgiu nos Estados Unidos e trouxeram ela pro Brasil também. Mas fato é que todos esses elementos ditos woke já estão presentes na obra desde muito tempo e antes ninguém se incomodava. Algo que tem em One Piece e é um destaque em relação a outros animes são as personagens femininas bem trabalhadas e relevantes para a história. Nami, que é a navegadora do bando e é essencial para a tripulação. Robin, que tem o papel fundamental de ler os poneglyphs. Big Mom, que é uma das personagens mais fortes da obra, entre diversas outras personagens femininas importantes. E se alguém estivesse perguntando, ué, mas por que isso seria woke? Bem, aí não sou eu que vou te responder. Pergunta pros caras que não aguentam ver uma mulher em destaque e acusaram a Capitã Marvel por ela não ser a clássica mulher fraca e indefesa que eles gostam. E se além de não se encaixar no estereótipo de mulher fofa e indefesa, a personagem em questão também não entrar nos padrões de beleza deles, aí esquece, é o woke na certa. Sim, porque as empresas devem estar bolando um plano mirabolante de dominação mundial ao criarem uma personagem, entre aspas, baranga para um jogo, né? Outro ponto que sempre atacam é a comunidade LGBTQIA+. E adivinha só, esse já é um tema presente em One Piece há muito, muito tempo. Bon Clay, que aparece em Alabasta, é um Okama, que é um termo que pode ser usado para definir um homem afeminado, gay ou drag queen. Posteriormente, conhecemos não só a Ilha dos Okama, como sua rainha, Emporio Ivankov, que possui a Horu Horu no Mi, uma Akuma no Mi que permite controlar os hormônios do corpo humano até o ponto de trocar o sexo dos personagens. Tudo isso eu vi muitos anos atrás, e eu nunca vi ninguém falar um pio desses personagens, mas eu tenho certeza absoluta que isso renderia milhões de vídeos desses canais de extrema direita de hoje em dia. Tanto é que, como o Bon Clay e a Ivankov já são personagens consolidados em One Piece, eu nunca vi ninguém falar deles, mas foi só aparecer outro personagem LGBT depois dessa onda anti-woke que agora todo mundo discute sobre. Yamato. Nascido mulher e se referindo a si mesmo como um homem, muitos podem argumentar dizendo que ele não se considera um homem, ele se considera o Oden. Bom, primeiramente, eu não sei se já te contaram, mas o Oden é um homem. Não me diga! Mas tudo bem, vamos entrar nessa conversa e dizer que ok, ele realmente desejou ser um homem por conta do Oden, isso é um fato. Mesmo assim, outro fato é que o personagem fala de si mesmo com os pronomes masculinos, utilizando, por exemplo, Boku, que significa eu e é uma maneira dos homens se referirem a eles mesmos em japonês. Além disso, todos os outros personagens se referem ao Yamato como homem, desde o uso dos pronomes masculinos até o próprio Kaido chamando Yamato de filho. Mas gente, vamos lá, eu vou dar o braço a torcer aqui. Se o Yamato, depois de um tempo, não querer mais ser o Oden e começar a se referir a si mesmo como ela, tanto faz. Meu ponto é, por que isso causa tanta discussão? Sério, por quê? Por que se importar tanto em respeitar um pronome ou a forma como a pessoa se sente? Vai cair o braço se você fizer isso? Se alguém com uma, entre aspas, aparência feminina te disser que prefere ser chamado de ele, o que tu vai fazer? Vai ficar irritado? Vai chorar no banho? Por acaso ter que usar um pronome vai te machucar? Quando Yamato apareceu, é normal que a gente associe aos pronomes femininos por conta de sua aparência, mas uma vez que a gente descobre que o personagem usa os pronomes masculinos, a gente tem que respeitar e pronto, acabou. Assim como tem que acontecer na vida real. Não era pra isso ser um tópico que geraria discussões ou até mesmo a necessidade de eu fazer esse vídeo aqui.
Outro fator que na verdade eu já vejo sendo bastante discutido e aceito na comunidade é sobre a escravidão, com os homens-peixe tendo sido feitos de escravos por serem de uma raça inferior, com eles sendo uma alusão aos negros e à escravidão que aconteceu no mundo real. Entre outras raças, os homens-peixe são vendidos como mercadoria em Sabaody, assim como os africanos que foram escravizados e vendidos nas Américas. Em One Piece, os homens-peixe vivem no fundo do mar, em Fishman Island, assim como negros foram forçados a viver em guetos e sociedades marginalizadas, como por exemplo os negros nos Estados Unidos, que sofriam de segregação racial, aonde até os anos 60, pouco tempo atrás, existiam as chamadas Leis de Jim Crow, que apesar do discurso para legitimar essa lei ser separados mas iguais, na prática o que acontecia era o seguinte. Na Flórida, era obrigatório o ensino separado de crianças brancas e afro-americanas. Na Geórgia, nenhum barbeiro afro-americano podia cortar o cabelo de mulheres e meninas brancas. Em Oklahoma, se um professor aceitasse ensinar em uma escola onde brancos e afro-americanos estudassem juntos, ele seria culpado de um delito e teria que pagar uma multa. No Alabama, enfermeiras brancas eram proibidas de trabalhar em quartos de hospitais em que homens afro-americanos estivessem. Outros paralelos que podem ser feitos são com as lideranças desses movimentos. Fisher Tiger, que era um tritão que lutava pelos homens-peixe, pode ser considerado como Pantera Negra, um grupo revolucionário que surgiu em resposta à brutalidade policial contra os afro-americanos e à segregação racial. Um pouco diferente, mas com o mesmo intuito, Orihime pode ser comparado a Martin Luther King Jr., com ambos procurando resolver seus respectivos empecilhos através do diálogo e do pacifismo. Além de One Piece, eu acho válido citar outras obras antigas que facilmente seriam taxadas com esse termo se elas saíssem hoje em dia. Velma em Scooby-Doo, que sempre foi a personagem mais inteligente do grupo. Em Dragon Ball, Bulma, que também sempre foi uma cientista genial, ou Videl, que não era a garota frágil indefesa de sempre. Ele em Meninas Superpoderosas, que era um diabo afeminado. Mística e Destiny, que em X-Men são um casal desde 1980. Séries como Todo Mundo Odeia o Chris e O Maluco no Pedaço, que denunciam o racismo o tempo todo, entre muitas outras obras. E mais uma vez, voltando ao primeiro ponto desse vídeo, falar que a extrema-direita considera a mulher algo woke não é exagero. Um dos argumentos usados é que eles não gostam quando esses elementos woke são forçados e empurrados pra gente. Mas o que seria essa forçação se eles consideram qualquer coisa diferente como woke? Pra eles uma mulher, um negro, trans, LGBT, tudo isso é woke. Não pode ter uma personagem feminina que pronto, woke. Não pode ter um negro que pronto, woke. Em um país como o Brasil, que é o que mais mata mulheres transexuais no mundo, qualquer coisa que faça uma denúncia a esse tipo de dado ou que busque minimamente mostrar qualquer tipo de representatividade é chamado de woke. Essas pessoas simplesmente têm nojo de tudo que é diferente delas e tentam esconder isso através desse espantalho. É engraçado esses liberais falando que os comunistas querem que todo mundo seja igual, dando a entender que no comunismo todo mundo vai ser obrigado a andar de roupa preta, fazer as mesmas coisas e seguir os mesmos passos, sendo que tudo que é diferente eles chamam de woke, e para eles o que é normal é isso aqui. Então, sejamos bem claros, sempre que alguém fala que é contra a cultura woke, essa pessoa não é contra essa tal teoria da conspiração, e sim é contra qualquer coisa que não sejam homens, brancos, hétero, cisgênero. Para finalizar, como eu usei One Piece como tema principal do vídeo, eu queria dizer que a obra não é perfeita. Embora eu tenha falado das personagens femininas em destaque da obra, a sexualização que começou a acontecer depois do time skip fica cada vez mais bizarra. E embora personagens como Bon Clay e Ivankov sejam representativos, os Okama da Ilha Momoiro soam basicamente como mulheres trans super estereotipadas que ficam correndo atrás do Sanji por ele ser um homem hétero. Mas mesmo com esses pontos a serem levados em consideração, a mensagem que o One Piece traz consegue ser maior que isso. Luffy é um personagem que literalmente não liga se a pessoa é homem, mulher, hétero, gay, cis, trans. Ele nem liga se a pessoa é realmente uma pessoa. Você pode ser uma rena, um ciborgue ou até um esqueleto. Não vai ser esse tipo de coisa que vai te definir. One Piece vai além de ser apenas uma história de lutinha. É uma obra que celebra a diversidade em todas as suas formas, seja pela representatividade cultural, pela abordagem de temas sociais ou pela valorização das diferenças. Então, independente de quem você é, seja uma minoria que é oprimida ou então se você for alguém que não se enquadra em nenhuma minoria, lembre-se de não ser idiota por conta de um pronome ou qualquer outra coisa. Lembre-se de respeitar todo mundo da mesma forma que você quer ser respeitado. Todos devem ter o direito de simplesmente serem o que são. Pessoas diferentes da gente existem, e existir não é um crime.